Pedro teve reunião hoje com o time do Flamengo. De acordo com o Globoesporte.com, né, repito, se eles não me dão crédito, meu caráter não vai ser igual ao deles, eu dou crédito. Eles trouxeram a seguinte informação, que Pedro se reuniu hoje com os jogadores do elenco do Flamengo. O Pedro, na minha opinião, foi o mínimo que ele poderia fazer para ter pelo menos clima para trabalhar, gente. Se o Pedro não tivesse essa reunião, ia ficar um gelo insuportável, ia ficar um clima insuportável, jogadores iam ficar olhando com o rabo de olho pro Pedro, ia ficar tendo fofoquinha, ia ficar tendo comentário, ou seja, tem que se elogiar a personalidade que teve o Pedro, de chamar os caras todos ali para conversar, falar a sua opinião. O que o Pedro disse? Ele disse que aquela situação do vazamento da notícia por parte do departamento de futebol, que foi inclusive para o nosso Mauro César Pereira, né, aqui, de que o Pedro seria negociável e aceitariam até 15 milhões de euros, que é um valor baixo por ele. O Pedro disse que ficou incomodado com aquilo, tá? Ele deixou claro que ele ficou incomodado, que aquilo pode sim ter surtido efeito no seu treinamento, no seu desempenho. E ele ainda disse que teria ficado chateado com o uso das palavras pelo Felipe Luiz na coletiva, lamentável e ridículo, que ele acha que foram críticas muito pesadas para serem feitas publicamente, né? Foi isso que o Pedro disse na reunião. Ele não pediu desculpas, tá? Não pediu desculpas para os jogadores e nem os outros jogadores também reagiram tanto, tá? Isso é importante deixar claro. Ficou um clima ainda meio ali conturbado. Agora, que bom que o Pedro fez isso, porque é o que eu digo, gente. O Pedro, se ele jogar o que ele está jogando e na forma física que ele está, dificilmente vai surgir proposta de 25 milhões de euros, que pelo visto é o que o Flamengo aceitaria no mínimo, porque aquela historinha de 15 milhões de euros já foi por água abaixo. Se for levar em conta a opinião do presidente do BAP. O BAP não vai negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Não vai. Ainda mais se for para time brasileiro, né? Se bem que ele já tem os 8 jogos. Seria difícil ir para algum time brasileiro. Mas o Flamengo vai querer 25 milhões de euros e com a bola que o Pedro está jogando, no ritmo que ele está, na forma que ele está nesse momento, dificilmente ele seria vendido. Então eu acho que o Pedro foi muito bem, porque ele fez o mínimo, né, Vamp, Flávio Prado, Bruno Prado, que ele poderia ter feito. Eu quero até escutar o Vamp primeiro, Vamp, porque você já deve ter participado de situações delicadas como essa. Como que você acha que o grupo vai reagir? E outra, agora o Pedro tem um caminho aberto aí. Felipe Luiz disse, não precisa ser meu amigo, não precisa me abraçar, precisa jogar futebol. E ele disse, se o Pedro jogar o que ele sabe na intensidade que eu quero, ele vai ser meu titular. Detalhe, Felipe Luiz não participou da reunião, Vamp. Ô Tico, o Felipe Luiz outro dia estava aí jogando ao lado do Pedro, sendo campeão, eram companheiros de campo. Hoje o Felipe Luiz tem um cargo como treinador, está seguindo a sua carreira, o Pedro está ainda como atleta, né? Às vezes a verdade, muita verdade na bola, serve para nós aqui do que está lá de fora. Hoje eu faço parte aqui do Grupo Jovem Pan, trabalho como comentarista aqui, a gente trabalha nesse programa, mas lá no dia a dia, como é que vai ser a convivência do Pedro com o Felipe Luiz? Há menos de 2 anos, estamos jogando junto, o Felipe Luiz já teve problema com o Gabigol, agora com o Pedro. Eu achava que esse assunto tinha que ser resolvido internamente com o Boto lá dentro, não precisava expor aquela entrevista para nós aqui que está trabalhando. Pô, sincerão, principalmente dentro do Flamengo, eu tive a oportunidade de passar aí rapidinho e deixar esse clube rico, só vale se estiver ganhando. Só vale se estiver ganhando. Você mesmo falou que o jogo estava 0-0, você foi lá com sua família, com seu pai, todo mundo, a torcida, pô, se o Pedro Talha tinha feito um gol. Saiu com o resultado de 2-0, merecidamente mesmo, jogou 1000 vezes melhor que o São Paulo, pressionou o São Paulo, deixou o São Paulo jogar, São Paulo com o time todo retrancado também. Se for para contratar o Crespo para fazer isso, é melhor pegar algum treinador aqui no Brasil, que é fácil. Até eu mesmo botar lá 3 zagueiros, 5 volantes,
um na frente, vamos ver o que é que vai dar. Vai ter a convivência. Pedro é um atleta de atividade, é um jogador diferenciado, machucou jogando na seleção brasileira, no treino, foi à Copa do Mundo, né? Tem amigos dentro do grupo. Não é possível que o Pedro não tenha ali um grupo de 35 jogadores, o Pedro seja odiado por todos. Se for, ele está frito. E se ele tem companheiros, a exposição... É porque eu só vi entrevista toda ontem à noite. Eu peguei trechos da entrevista. Ontem eu vi ela toda. O Felipe Luiz pegou pesado demais, cara. É muito... Não, porra, é porque eu trabalhei na Europa, não sei o quê. Não é assim também, não. Na Europa não é assim, não. Não é assim, não. O Mourinho, de vez em quando, dá um xerique com um com o outro, mas não é assim, não. Há um respeito maior. E eu te falo mais. Os jogadores não concordam com isso, pô. Porque foi com o Pedro, pode ser com o outro amanhã. E o Felipe Luiz é um treinador. Ele pode viver um mau momento. O Felipe Luiz ganha 2 Libertadores, ele sai do jogo nas 2 Libertadores. Ele é substituído nas 2. Sabe? Os companheiros correm um pelo outro. Ele machuca nas 2 finais da Libertadores. A carreira foi brilhante, é um cara que se comportou bem tudo, mas teve seus erros também. Não foi que foi mil, agora quer colocar as palavras ser o dono do mundo. Isso é muito bom aqui. Eu vejo os programas de programa. Porra, da hora, entrevista correta, ninguém nunca fez isso. Manda outro. Não tem um resultado pra tu ver o que vai estourar. O Flamengo que não ganhasse. Eu duvido se o Flamengo não ganha no São Paulo, ia ser dessa pegada aí. E é um patrimônio do clube, é um patrimônio que não é barato, Pedro, pô. Pedro é um jogador cara de seleção. Eu achei que você pode resolver internamente, chamar no eixo na frente de todo mundo, sentar. Não sei se já havia... os piores números da semana foi o do Pedro. Expondo um monte de coisa. Isso aí eu não acho legal, como ex-atleta, né? Que eu fui, o Rubinho Barrichello, outro dia eu estava num programa com ele, falou que eu falei, o Rubinho é ex-atleta, ele falou, eu ainda continuo correndo estocar. E a gente tomou 2 garrafas de vinho. Mas... Bom, vamos lá. Eu achei lindo, né, o seu discurso. Pra você que é um fanfarrão, que hoje o Felipe Luiz não sei o quê, mas se tomar um nabo do Inter e ficar aí fora, a gente já sabe. Eu me equivoquei. Eu tenho que fazer o programa que é do dia. Ontem, Bruno, você viu o que ele falou? 5 anos de contrato pro Felipe Luiz. Pelo que eu tô vendo aí, é 5 anos. 5 anos de contrato. Daqui a pouco, aí no dia ele vai chegar assim, isso? Que desgraça é que eu... Ontem não falou, não? No Canelada? Não, parece que eu dei uma informação, eu dei minha opinião, pelo amor de Deus. Não, mas vamos supor, quando for eliminado de alguma coisa, eu tenho opiniões também, né? Aí eu vou estar aqui sorrindo, sarcástico. Agora, vamos lá. Eu quero te ver assim, eu adoro te ver sorrindo. Eu adoro ver você e o Viga. Quando dá. Ainda bem que o Jorge Jesus está empregado, hein? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Rápido. Por que você não mostra toda essa defesa? É um patrimônio. Quando o Guardiola afasta um jogador, quando o Luiz Henrique tirou o Dembélé, porque isso acontece na Europa o tempo inteiro. Você viu quando... Calma aí, deixa eu falar. A entrevista do Guardiola, do Mourinho e dos caras que nem foi a entrevista do Felipe Luiz. Duvido, dentro da carreira eu não vi que eu acompanho. Vamp, tu sabe que esses caras são marrentos e eles tiram mesmo. Todo mundo tira, minha cara. Não é tirar. Eu não falei tirar todos. Até treinadores menos tiram. Eu tô falando assim, a entrevista que deu em relação ao atleta do clube e do que ele comanda. Eu duvido que o Guardiola nunca fez isso, Klopp nunca fez isso, o Mourinho nunca fez isso, pô. Me fala aí, tenta lembrar aí um atleta que o Guardiola foi, publicamente expôs. Eu vi o Xavi uma vez reclamando que o Dembélé ele tinha problema, a diretoria do Barcelona, que ele tinha problema de ficar jogando PlayStation. Até de madrugada, a madrugada inteira. A madrugada toda e tinha que mandar buscar ele no treino. Mas uma entrevista dessa aí eu não vi nenhum treinador europeu fazer, não, pô. Pedro, do Flamengo, se posicionou pela primeira vez após a forte declaração do técnico Felipe Luiz, que criticou o seu desempenho durante os treinos na última semana. Em suas redes sociais, o atacante reconheceu a queda de rendimento, mas criticou a forma como o treinador expôs a situação e garantiu que se sentiu desvalorizado e exposto por uma mensagem de um membro da diretoria do futebol.
Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito, iniciou Pedro, atacante do Flamengo. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, completou o camisa 9.